Olá, pessoal. Para formar e pôr em ação intensivistas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. No episódio de hoje, eu tô sentindo que tem alguma coisa no ar, Débora. Eu acho que tem amor no ar hoje. É um episódio em alusão ao que aconteceu ontem, né? Que aqui no Brasil foi comemorado o Dia dos Namorados. Então a gente tem um episódio especial voltado para isso. O nosso episódio é Boas Relações na UTI. O amor está no ar? Será que existe isso dentro da UTI, Débora? Será? Será que existe amor na UTI? Né? O Será que pessoal brinca, existe? será que existe amor em São Paulo? Né? Será que existe amor em UTI? Será que existe? Mas é interessante isso, e eu até coloquei lá no Instagram, e muita gente acredita que o que acontece dentro de uma UTI é exatamente como acontece no Grey's Anatomy. E o Grey's Anatomy é 90% pegação, 8% medicina e 2% tragédia, né? E não é bem por aí. O nosso episódio de hoje, a gente quis aproveitar o gancho do Dia dos Namorados para falar um pouco sobre as boas relações e, sim, como as características de uma relação de namoro, de relacionamento de casamento, boas relações, quais são as características que a gente pode trazer isso para as relações da UTI. E aí, então eu vou extrapolar, apesar de não ser agora, dia 14 de fevereiro tem o Valentine's Day, que é muito comemorado na América do Norte, né, o dia de São Valentim. Lá é uma coisa muito curiosa, eu tive a oportunidade, eu fiz o intercâmbio, eu morava lá na época do Valentine's Day, os familiares, os amigos, as pessoas trocam cartões, presentes, numa forma de expressar o apreço que você tem pela outra pessoa, o carinho e etc. Então, eu acho que mais do que o Dia dos Namorados tradicional do dia 12 de junho aqui do Brasil, a gente vai falar sobre boas relações. E a gente vai ver se é o amor que determina isso e, principalmente na UTI, quais são as características que podem ajudar isso. Me fala, Débora, aí na UTI, boas relações existem? Ah, com certeza, né? Mas eu acho que é isso, né, Sancler? Eu gostei desse paralelo que você fez de São Valentine, né? Porque eu acho que quando a gente fala em boas relações no ambiente de trabalho, você tem vários tipos de relação, né? Você, obviamente, tem aquela pessoa que acaba virando um super amigo, por exemplo, né? Para além da UTI, para além do plantão. Mas você tem aquelas pessoas que não, talvez não vire uma super amizade, mas você precisa ter bom relacionamento no seu trabalho, né? Eu falo isso muito para os alunos. Eu falo, gente, a gente não precisa virar amigos de todo mundo. E a gente não precisa, né, Sancler? Mas a gente precisa ter um relacionamento respeitoso e que funcione para dentro do ambiente do trabalho. E aí, obviamente, dentro disso você vai descobrir pessoas que você tem mais afinidade, que vão virar seu amigo. Talvez até tenha alguém aí que casa e que vire namorado, enfim, né? Mas o que a gente queria trazer hoje é um episódio dessa perspectiva, né? De como manter boas relações saudáveis, né? Principalmente, acho que esse é o ponto, saudáveis e eficientes, né? Porque também eu acho que não adianta a gente só falar, a gente precisa ter um bom relacionamento para que o trabalho ande, mas se isso não for saudável, né? Se isso for às custas a gente já falou aqui de saúde mental, de outras questões, também não é legal. Então, eu acho que, independente do grau que você quer ali, se aproximar das pessoas ou não, ali dentro, ali fora, é importante que a gente sempre pense que a gente precisa ter relações saudáveis e eficientes dentro do nosso trabalho, né? E aí é isso que a gente vai falar um pouco. E aí, pensando nisso, assim, dentro do seu contexto, o que que você acha, quem você acha que são as principais relações ali dentro da UTI, pensando, né, na gente como fisioterapeuta? Eu acho que eu acho que a gente tem um pilar muito forte de 4 profissionais. E eu vou falar por que eu acho que é desses profissionais esse pilar, por causa do tempo que esses profissionais trabalham juntos. Então, hoje no Brasil, na maioria das UTIs, não vou falar em todas, porque infelizmente isso não é uma lei federal,
mas na maioria das UTIs a gente tem o fisioterapeuta 24 horas. A RDC diz que para a UTI funcionar, ela precisa de pelo menos 18 horas de físio. E do que mais? Físio, médico, enfermagem, né, enfermeiro ou enfermeira, e os técnicos de enfermagem. Então, eu acho que as relações entre essas 4 profissões, e aí o nosso objetivo é discutir o papel do fisioterapeuta nessas relações, eu acho que essas 3 são as principais relações que a gente precisa pensar, porque é essa relação que, inevitavelmente, você vai ter. Eu gostaria que a gente tivesse E, outras, acho que a gente vai discutir isso ao longo do episódio, né? A gente precisa do fono, do TO, do farmacêutico, do nutricionista, psicólogo, etc. Mas essas 3 relações a gente vai ter constantemente: enfermeiro, técnico e médico. e sabe o que eu acho interessante, né? Quando a gente fala assim, inevitavelmente a gente vai ter essa relação e a gente vai, né? Tudo que assim, é constante, né? Que é tipo família, né? Que é todo dia, que é inevitável, que você não tem escolha, né? Ah, não dá para eu trabalhar com essa pessoa, né? Acaba assim tendo uma carga mais pesada, né? E acaba às vezes gerando mais atrito, né? Então eu acho interessante, assim, eu acho que eu nunca vi, não sei, né? Mas eu pelo menos nunca vi alguém assim reclamando, tipo, ah, meu Deus, a fonoaudióloga, não sei o quê. Não, né? Normalmente a gente tem um super relacionamento muito tranquilo com eles, né? Até acho que por isso também, né? Eles estão de passagem, é, a nossa ligação em termos de necessidade, né, deles é muito menor, entre aspas, né? Então, eu acho que isso é interessante da gente pensar, né? Que a gente está no dia a dia numa carga grande de trabalho e é muito interligado, né? A gente não consegue fazer o nosso O trabalho tempo de forma bem inteiro. feita, principalmente eu acho com a equipe de enfermagem, né, Sancler? Então, a gente precisa achar estratégias para conseguir trabalhar bem, né? Porque ainda o médico, assim, eu acho que a gente precisa muito deles para algumas condutas, né? Tipo, abaixar a sedação do paciente, né? Enfim. Drogas Mas para eu acho que estabilidade e tal. drogas, exatamente. Mas quando a gente fala da enfermagem em si, eu acho que é muito mais dependente o nosso trabalho deles, né? Assim, eu quero sair com o paciente do leito, né, para ajudar a desligar alguma medicação ou para fazer um curativo, né, um pouco mais reforçado, enfim. E aí acaba que demanda de mais troca, né, de mais relacionamento, e por muitas vezes esses relacionamentos acabam sendo mais difíceis, né? Mas é interessante também pensar que a hora que dá match, né, que a hora que dá certo, que a gente Deu acha um match, jeito, passou lá e deu né, match. de trabalhar bem com todo mundo, né? E a gente vai falar um pouco disso, independente da característica das pessoas, né? Mas a hora que a gente consegue achar um jeito, né, de trabalhar bem ali em equipe, com a enfermagem, como o trabalho flui, né? Como as coisas acontecem, como não sobrecarrega ninguém, né? É aquela história, até trazendo, né, para nossa vida real, né? Aquela história de marido e mulher com um filho, né? Quando você consegue achar a harmonia ali do casal, né? No cuidar do filho, no cuidar da casa, ninguém sai sobrecarregado, né? Não fica com aquela sensação de, Exato. ai, eu fiz tudo ou eu não consegui Só fazer um porque ele não faz, fez a né? parte dele, né? É, E isso é acumulativo, né, Débora? Num relacionamento isso é acumulativo e lá dentro da UTI não vai ser diferente. Se você, dentro da sua relação, você tiver uma sensação que você está fazendo mais, que você está cedendo mais, que você está sendo a pessoa que está mais sobrecarregada, isso vai passar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, e isso vai se acumulando, e há uma tendência muito grande num relacionamento normal de que isso no momento exploda e que isso traga à tona as coisas ruins. E dentro da UTI é a mesma coisa. Se você não constrói uma relação saudável, vai se somando fatos negativos que vão chegar numa hora que isso vai ser contraposto e provavelmente esse momento ele é um divisor de águas para que as coisas não funcionem bem e que um dos profissionais tem que ser mudado de setor, tem que ser mudado de horário e etc. Então, isso é algo importantíssimo, pensar na construção de uma boa relação na UTI. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, Débora. Eu escuto muito, sabe? Vai fazer quase 15 anos que eu viajo literalmente o Brasil inteiro dando aula, encontrando pessoas, muito de pós-graduação, já profissionais formados, trabalhando na UTI, e constantemente eu recebo uma reclamação. Isso estou falando dos fisioterapeutas, tá?
Mas a equipe não me ajuda, a equipe da enfermagem não colabora, a equipe médica não aceita o que eu quero, e você vê que são relações conturbadas. E as pessoas falam, a equipe de enfermagem não ajuda a fazer nada, você não acha? E aí eu paro, sinceramente, desculpa, eu não estou mentindo, tá? Eu paro aqui, eu fico pensando e falo, caramba, não, eu literalmente não acho. Porque eu acho que eu consegui construir boas relações por onde eu passei, dentro das unidades de terapia intensiva, não é com todo mundo, óbvio, mas de uma forma que eu pude contribuir com essas pessoas e essas pessoas puderam contribuir comigo. E a gente fez uma relação de um bom equilíbrio, e quando você atinge isso, é o que você disse, é bom para todos. É bom lá no final para o paciente, é bom para a unidade, é bom para a equipe da enfermagem, é bom para a equipe de físio, é bom para todo mundo. Então, eu não sei, eu não consigo conceber a ideia de que você vai entrar e que algumas pessoas já entram com uma ideia formada de que há um conflito e que não há uma boa relação, que você tem que viver o conflito. Isso que eu ia te falar, assim, e eu já passei por inúmeras situações também nesses anos, eu acho que realmente tem lugares, né, principalmente aqueles às vezes que, né, foram formados há muitos anos atrás, né, onde às vezes não tô falando, pelo amor de Deus, né, que a idade determina a postura, não é isso, né, mas que às vezes você tem algumas pessoas chaves na equipe que tem uma postura um pouco mais antiga em relação ao que é liderança, né, ou ao quais são os cuidados da UTI, enfim. Então, acontece, né, São Clair, de você ter algumas UTIs que ainda são muito difíceis de trabalhar, né? E eu já vivenciei isso, não sei se você, onde você, por mais também que você queira trazer um ambiente produtivo, é muito difícil, né? Então, e aí, outro dia até alguém me chamou no Instagram para conversar sobre isso, e aí eu dei algumas sugestões, né? Eu falei, olha, acho que dá para tentar esse caminho, esse, mas efetivamente, realmente, chega uma hora que você tem que falar, peraí, daqui não vai É um sair nada, limite. né? É o limite, essa equipe, né, de novo, né, as relações precisam ser saudáveis, não está sendo saudável para mim, eu vou para tentar outro lugar. Mas eu concordo muito com o que você falou, sabe? Como é que a gente entra, né, nesse relacionamento? Quando você entra já achando que vai dar errado, ou quando você entra, né, competindo, né? Isso é uma coisa que se fala muito em relacionamento, né? Em marido, mulher. Se você tem um casamento onde você compete com o outro, óbvio que não vai dar certo, né? Então, é só para falar que, porque talvez tenha gente escutando e falando, mas a minha equipe realmente é muito difícil. Eu só acho que a gente tem que esgotar as possibilidades, sabe? E às vezes a gente esgota mesmo, né? E aí não chega em lugar nenhum. Mas eu acho super o que você falou, assim, qual que é a postura que a gente inicia, né? Um relacionamento, entra na UTI, e criou-se muito essa cultura, né? E parece que às vezes eu tenho uma sensação, mas é uma opinião bem pessoal, que é até legal reclamar, né? Que é até legal, né, no As Instagram, pessoas ou ficam sei lá onde satisfeitas, for, né? em ter essa postura de quem só reclama, de quem só acha defeito, né? E tudo mais. E aí é isso, eu acho que tem a nossa contribuição nisso tudo, né? Tem, com certeza tem. Existe a questão cultural, né, que as profissões carregam, que vem da nossa sociedade para essas relações. Então, existe uma briga profissional muito difícil, né? A gente já citou aqui em outros episódios. O meu conselho, o que é o COFITO, ele diz que eu não posso aspirar o paciente se não for na hora do atendimento. E aí eu chego com isso para bater de frente com outras classes profissionais que não são regidas por esse conselho e que tem as suas resoluções que às vezes falam a mesma coisa. Tem pontos de assistência na UTI que eles são contrários, não é de ninguém. Todo mundo tem resolução dizendo que não é. E aí as É um pessoas vão buraco negro, brigando. né? É um buraco negro, você não sabe de quem é o negócio. E aspiração eu vejo muito como isso. Não é do físio, não é do enfermeiro. Aí o físio não quer fazer, mas quer que o outro faça. O outro não quer fazer, mas quer que o físio faça. Então, a melhor forma para isso é o equilíbrio. E aí eu destacaria isso, sabe, Débora? Eu acho que vale a pena de começar a trazer pontos específicos de um bom relacionamento, né? Que seja um relacionamento amoroso, que seja um relacionamento companheiro-companheira, companheiro-companheiro, companheira-companheira, mas que seja um relacionamento de pai, filho, mãe, filha e etc., de parceiros de trabalho. Eu acho que é o equilíbrio. E o equilíbrio consiste em você cobrar e ser cobrado, falar e ser ouvido, ouvir também para poder depois falar, entender um pouco o limite do espaço e do respeito. É você entender se você quer que a equipe de enfermagem
lhe ajude no processo de reabilitação, essa é uma via de mão dupla. Você tem que ajudar a equipe de enfermagem de alguma forma. Por que eles têm a obrigação de nos ajudar? Por quê? Por que a enfermagem tem a obrigação de ajudar a fisioterapia? E aí, se a equipe de enfermagem, vamos falar dos técnicos, te chamar para fazer uma mudança postural, você vai falar, não, não é papel do fisioterapeuta, mas é papel do Porque não está no meu auxiliar de ajudar no atendimento. processo, porque não está no meu atendimento. Então, eu acho que uma das grandes forças para um bom relacionamento é que exista esse equilíbrio, existe essa troca de ceder e de cobrar, de auxílio, de ajudar e de ser ajudado. Eu prezo muito por isso e eu acho que isso fez com que eu tivesse ótimas relações dentro da UTI e ótimos resultados no final das contas. Eu posso garantir, Débora, eu falo isso abertamente para qualquer um. Pode parecer que você esteja pensando assim, mas aí você vai ter mais trabalho. Não, eu tenho menos trabalho. Eu tenho muito menos trabalho do que as pessoas que estão reclamando, porque eu consigo entrar na dinâmica. E acho que é importante a gente frisar, né? Porque eu já ouvi também, de algumas pessoas, mas, sei lá, a equipe, não me dou bem com a equipe é ruim, não sei o quê, mas eu vou lá e faço o meu trabalho. E aí, eu de verdade, assim, eu não consigo entender como que o meu trabalho consegue ser feito. E eu, particularmente, já passei por uma situação assim, onde eu falava, eu não consigo fazer o meu trabalho, justamente porque não existe uma questão de equipe, né? Então, eu acho muito estranho quando eu ouço isso, assim, de, eu faço meu trabalho. Talvez você faça uma parte do seu trabalho, né? Porque o nosso trabalho como físio dentro de UTI, ele é impossível de ser feito na sua totalidade sem a equipe. É impossível, né, Sancler? Eu acho, pelo menos, não sei o que você acha, mas eu Totalmente. acho que quando a gente fala, não gosto de ninguém lá no meu trabalho, ninguém me ajuda, É. mas tudo bem, eu vou lá e faço meu trabalho, pra mim tipo, é impossível. Todas as vezes que eu me senti assim, sabe? Em algum lugar, algum plantão, onde não tinha a equipe, né, trabalhando junto, eu sempre saí com essa sensação de, putz, faltou fazer tal coisa. Se eu tivesse a equipe, se eu tivesse a ajuda, se eu tivesse uma conversa melhor, eu teria conseguido fazer tal coisa com o paciente. Então, acho que é uma coisa que eu escuto muito, assim, de, tudo bem, o relacionamento não importa, porque eu vou lá e faço o meu, que eu acho meio complicado num ambiente onde a gente não consegue fugir do trabalho e do relacionamento com as pessoas. Não mesmo. Lá é impossível na UTI você fazer o seu. Se cada um fizer o seu, virar as costas e for embora, não vai dar certo. Vai ser aquele trabalho escolar que todo mundo vai juntando os pedaços e que no final das contas sai uma bosta no final. É isso Exatamente. é impossível e inviável. Então, não dá. Você tem que garantir uma forma de você se conectar com essas pessoas para que vocês possam fazer os trabalhos juntos. Se você for fazer o trabalho sozinho, as coisas não vão dar certo. E isso é muito comum mesmo, Débora. Você fala, olha, sinto muito, eu não tenho comunicação com essas pessoas, eu vou fazer o meu. Mas como é que você vai fazer o seu se o seu depende das outras pessoas e o das outras pessoas depende do seu? Então, você é Sim. isolado, é mais fácil você ir trabalhar com outra coisa que seja isolado, porque o seu objetivo não vai ser alcançado, né? Né? Ô, E de Débora, novo, né, fala aí Sancler, rapidinho, deixa diga. só eu te interromper só para enfatizar, né? De novo, gente, a gente não está falando aqui que é fácil, né? Não, Que todo ambiente é passível de mudança ou de transformação, né? Então, de novo, pode acontecer, né, de você estar falando realmente assim, eu faço o meu porque eu não consigo, eu já tentei, né, ativamente eu já tentei mudar esse processo e não consigo. E aí, obviamente, vai entrar em outras esgotou, questões, falou, né? esgotou, né? Esgotar, Isso. E tentar aí, todas as possibilidades. e talvez entre em outras questões, né? De tipo, Débora, eu preciso trabalhar ali agora por enquanto eu não arrumo outra coisa. Tudo bem, tá? A gente só tá falando que efetivamente a gente, como físio, não consegue fazer o nosso trabalho de forma completa se a gente não tem uma equipe estruturada e que funcione com relacionamentos eficientes para o atendimento do paciente, né? Então é só nesse sentido, mas a gente sabe, né, Sancler, que tem lugares que são quase impossíveis de se mudar, né? E aí, às vezes, o divórcio é a melhor solução para a nossa Cada um pro saúde seu mental, né? lado, cada um pro seu lado, e aí se as pessoas se conectam, vão fazer as suas coisas de outra forma. E Exatamente, aí mas eu, você eu ia queria falar te outra coisa. perguntar assim, é,
pense você, na sua relação que você tem na sua casa, com seu marido, seus filhos, qual é uma característica que você acha muito positiva que pode ser levada desse ambiente para o ambiente profissional dentro da UTI? Uma Você estava característica até que você falando. preza para a sua relação dentro de casa para dentro da UTI. Você sabe que você estava falando, né? Aí acho que você, em algum momento você falou assim, precisa se conectar com essas pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto de partida, assim, para a gente pensar, né? Então, vamos lá para a prática, né? Como que a gente pode tentar ter boas relações dentro da UTI? E assim, né, a gente não é psicólogo, né? A gente não é coach, a gente não é nada, a gente só somos fisioterapeutas que vivemos o dia a dia e que estamos tentando aqui discutir, né, boas estratégias, boas ações dentro da nossa prática clínica, né, dentro da nossa experiência profissional. Mas uma coisa que eu acho é isso, a gente precisa se conectar com as pessoas. Isso não significa amar, ser melhor amigo, nem nada, mas a gente precisa se conectar de alguma forma. E aí, vou até adiantar minha dica que eu ia dar lá no final, que ia ser um livro, né? Que é aquele livro As Cinco Linguagens do Amor. Eu não sei se você já leu. Eu já li. Eu achei um tanto quanto chata a leitura dele, vou ser muito sincera. Achei difícil de ler assim, chato, sabe? Mas a mensagem que está por trás não, né? A mensagem do livro em si, eu acho que ela é muito válida, sabe? É você entender como é que aquela pessoa funciona, né? E que tem um pouco a ver com a empatia, né? Que não é assim, eu queria que me tratassem assim no meu ambiente de trabalho, então eu vou tratar o outro. Não dá certo, né? É eu entender como o outro quer, gosta, né? Funciona, quer ser tratado, né? Porque, por exemplo, Débora, eu no trabalho ali, eu adoro conversar, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto das pessoas, eu adoro aquele plantão que tem algumas pessoas X que eu passo o plantão inteiro, né, conversando, Tá trabalhando e no leito conversando, aqui, você sabe? tá falando, você vai para o outro lado. Cruza assim no corredor e fala, depois eu tenho que te falar um negócio, não esquece, né? Mas eu sei que não é todo mundo que é assim, né? Tem muita gente que gosta mais de ser reservado, né? Né? Eu quero lá mostrar as fotos dos meus filhos, mostrar o que eles fizeram. E eu sei que tem gente que não. Então não é assim, eu vou tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser tratada. Porque aí eu acabo invadindo um pouco os espaços dos outros, enfim. Então eu acho que é tentar entender qual é a característica daquela pessoa, né? Então aquela pessoa funciona melhor como, né? Quando eu chego dando risada, eu dou um abraço e peço o que eu quero, né? Ou aquela pessoa funciona melhor quando eu chego e falo, olha, Mais por formal, né? favor, é mais formal, exatamente. E é isso que ele fala um pouco no livro, né? Que cada pessoa tem um jeito de se sentir importante, né? Amada, enfim. E que você deveria se atentar a isso e tentar se relacionar da forma com que a pessoa se relaciona melhor, né? Deu para entender o que eu falei? Eu demais. E aí eu vou até extrapolar um pouco, que eu acho que é uma das dificuldades, né, da linguagem do amor que tem no livro, é que você tem que identificar qual é a linguagem da outra pessoa, da relação, para que você possa se conectar com ela daquela maneira. E a pessoa também precisa saber a sua linguagem. Então, para essa conexão que você está falando acontecer, a gente ser um pouco transparente na forma como a gente gostaria de ser tratado também é importante. E isso pode Uhum. ter a ver tanto com impor limites quanto abrir limites. Então, às vezes, você é uma pessoa que precisa de alguns limites. É importante que no seu transcorrer da sua trajetória dentro da terapia intensiva, você coloque os limites de uma maneira educada, de uma maneira correta para a equipe. Porque às vezes uma pessoa vai vir e vai ser extremamente invasiva e vai extrapolar os limites. E é importante que você converse com essa pessoa e fale, no meio de todo mundo, eu não me sinto bem com isso, eu não me sinto bem com aquilo, para que aquilo não se repita. Porque senão vai começar a virar uma bola de neve em cima de uma coisa ruim. Então é você entender a linguagem e passar a sua linguagem também para os outros é importante para que essa conexão aconteça. Porque eu fico pensando, às vezes eu vejo umas tretas na internet, né? Que para mim, por exemplo, eu, Débora, pessoalmente, eu acho meio picuinha, né? Então, por exemplo, tem gente que odeia que alguém fale assim, ô Físio, vem aqui ajudar em tal coisa. Eu, Débora, particularmente, não me importo, porque na minha cabeça eu sempre pensei assim, se ele tá me chamando de físio, é alguém que, assim, não tá há muito tempo aqui, né, não tá... Ó, tudo bem, tem os seus, né, aqueles que não querem Tem aprender as seu nome. exceções, tem as exceções. A É, pessoa mas trabalha não com é uma você há coisa que me 15 anos e fala incomoda. físico.
É. Mas é uma coisa que não me incomoda, entendeu? E que, na verdade, eu aproveito nessa hora e falo assim, você tá chamando a Débora, sabe? Tipo, mas não é uma coisa que eu pego ranço, mas tem gente que odeia, que pega ranço, e tá tudo bem, né? E aí é que nem você falou. De repente, virar pra essa pessoa e falar assim, ó, da próxima vez me chama de Débora, acho que eu me sinto melhor, né? É, do mesmo jeito que, por exemplo, eu hoje eu conheço bem a equipe que eu tenho lá, né? Eu sei que tem gente que eu posso ir lá na porta, abrir a porta do paciente e gritar, sabe? Tipo, fulano, você pode me ajudar a tirar aqui o negócio? E a pessoa tá ok com isso. E tem gente que se eu abrir a porta e gritar, fulano, lá pro posto de enfermagem vai falar assim, Débora, não é para gritar por mim no corredor. Né? E aí eu já aprendi. Essas pessoas eu me disparamento, eu lavo a mão, saio do leito, chego lá no postinho e falo: Ah, você está ocupado agora? Será que você pode me ajudar? E tem gente que eu não preciso perguntar, você está ocupado? Porque eu vou gritar lá do quarto. Se ele estiver ocupado, ele fala, Débora, Ela daqui a pouco tiver, eu ela vai vou. falar, "Papai." Exatamente, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, é entender como as pessoas funcionam, que tipo de comunicação dá certo, né? Sempre tem na equipe aquela pessoa que, né, médico, enfermeira, seja lá quem for, que é um pouco mais, né, rabugenta ou que é um pouco mais grosseira, né? E aí você sabe que se você, de repente, falar um pouco mais alto, a pessoa já vai achar que você tá sendo, né, Sim, ofendendo para ou não alguma coisa assim, a abrir, pessoa né? vai responder grosseria. Eu falo muito isso para os alunos. Eu falo, tem algumas pessoas na UTI que eu já falo, gente, deixa que eu converso, né? Deixa que eu vou lá falar, eu vou lá pedir, porque eu sei que aquela pessoa precisa falar de um jeito X e às vezes o aluno não, né, ainda não amadureceu nesse ponto, né? Então eu vou lá e converso. Tem gente que eu falo, não, vai lá e pede para fulana, porque eu sei que a fulana, tipo, se o aluno der alguma, por exemplo, né, der algum fora ou der alguma atravessada, né, sem se preocupar com o jeito de falar, eu sei que Ela a fulana falta, vai às vezes, virar da para mim e falar, experiência. exatamente. Mas eu sei que a fulana vai virar pra mim e vai falar assim: Nossa, Débora, fala pro seu aluno da próxima vez pedir licença na hora de falar, né? E eu sei que tem gente que, se o aluno fizer isso, nossa, já era, não vai fazer mais nada que aquele aluno pedir. Vai na chefia, vai reclamar, como é que não pode ter aluno, e etc. E assim se constrói. Eu falo muito Exatamente. para os alunos no primeiro dia, Débora, eu falo assim, olha, uma das principais missões que vocês têm aqui dentro da UTI é observar as relações. Observem as relações, como é o posicionamento e a maneira de cada um em lidar. Observe, vocês vão ver que tem algumas pessoas que transpiram um pouco mais de confiança, outras pessoas que passam autoridade, outras pessoas que são de ótima serventia, outras pessoas que não falam, mas fazem de tudo. Tem uns que falam muito e fazem pouco. Observem isso, porque isso ajuda a moldar um pouco do profissional que vocês querem ser, a maneira como vocês vão lidar com os outros profissionais na UTI, né? Né? E eu acho que tem muito disso, né, Sancler? Por exemplo, eu acho que esse é até um exercício, né, para quem fica numa UTI ou já está há algum tempinho ali, né, ou para quem quer se aperfeiçoar nessa coisa das relações, é isso, é tentar. Você consegue olhar para cada um da sua equipe e falar, sabe, esse aqui, esse aqui eu tenho que esperar para falar em determinado. Eu lembro, eu acho que eu aprendi muito isso porque meu pai, ele sempre foi um tanto quanto enérgico, não sei se eu já falei isso aqui, um pouco bravo, assim. E aí a minha mãe sempre falava: não fala isso agora. Espera, esse não é o momento bom para falar com ele. Senão ele vai Ah, ficar esse bravo, assunto é né? melhor ver depois. Então eu acho que eu sempre, né, e eu trago muito isso para minha casa, para o meu marido, para os meus filhos também. Tipo, eu sei que é tipo assim, né? Imagina, né? É meu marido lá numa reunião super importante e eu chego falando, viu? Você pode passar na padaria e pegar um bolo para mim? Cara, não é a hora de falar isso, Por um né? momento, né? Então, não é o momento, né? Então eu acho que é válido, sabe? Eu hoje consigo olhar para a equipe ali que eu trabalho, para a maioria das pessoas e saber, sabe? Ah, esse aqui é, né? Tem um médico lá nosso, que é um dos chefes, que eu sei exatamente, tipo, agora é melhor eu não falar com ele porque ele tá com a cabeça pensando em outra coisa e ele não vai me responder o que eu quero, né? Igual eu falei, né? Essa enfermeira, essa auxiliar, ela é melhor eu trabalhar junto ao mesmo tempo, fazendo alguma coisa, essa é melhor eu esperar ela terminar, tá? Então, eu acho que esse é um exercício legal, assim, se você não tem isso com a sua equipe, talvez seja a hora de você começar a conseguir falar, né? A Como é que descobrir, você né? lidar com Tome cada um, nota. né?
Tome nota, isso é uma dica assim, se você está começando hoje na terapia intensiva, você não vai fazer isso na frente da pessoa, tá? Mas quando você parar para tomar um café, pega lá um caderninho, ou pega o seu celular e anota, Sancler gosta de futebol, Sancler fala alto, fala muito, ele ri e ele anda muito de um lado para o outro. Para você começar a conhecer um pouco mais as pessoas, a dinâmica das pessoas, e você vai ter uma facilidade de entender quais das suas características ajudam a se conectar com a característica. Não é Isso para você mesmo. fingir uma boa relação, mas é para você saber o que é que você tem a conectar com aquela pessoa. Né? E aí eu queria fazer um paralelo, Débora. Todo relacionamento ele começa com a paixão, depois ele vem o amor, depois vem as crises do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 10, do 20, do Dos 30, do 7 40, de anos. todos os anos. Né? E aí segue. É mais ou menos assim. Mas tem a paixão e tem o amor. E eu acho que na UTI isso também acontece. Quando você entra numa unidade, seja você um profissional que está começando sua carreira ou um profissional já de longa data que mudou de unidade, você vai ter um momento que é basicamente o da paixão. Só que na UTI é paixão e ódio, porque você vai se conectar muito bem com algumas pessoas no começo e talvez você já vai bater de frente com outras pessoas no começo. Isso vai ser uma coisa bem marcante naquela chegada. Você vai chegar e aí as equipes vão fazer isso com você, assim como você faz com as pessoas que chegam. Você vai meio que taxar ou ser taxado de bom ou de ruim. E aí as relações vão naquele calor da paixão ou do ódio. E aí, a depender de como você fizer as coisas, você vai cair na faixa do amor. E aí a do amor é onde você vai conseguir ter essas boas relações. E entre essas boas relações, é legal que você saiba que, você falou, você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa casar com as pessoas da UTI que você trabalha, mas vão ter pessoas que você vai ter uma relação muito mais próxima e outras menos próxima. E talvez, aí eu coloco como um paralelo para mim, o que é importante no relacionamento fora que eu levaria para a UTI? Meta. Qual é a sua meta de vida? Quais são os seus planos Uhum. de vida? Porque se você e a pessoa com quem você convive, vocês não têm planos de vida, metas de vida que sejam semelhantes, vocês vão desandar muito. Porque vai começar cada um a ir para um lado e as coisas se perdem. Mas, por outro lado, se vocês estiverem em busca mais ou menos do mesmo objetivo, ou de um objetivo similar, tiverem princípios semelhantes, vai ser interessante. Lá na UTI é a mesma coisa. Se você é uma pessoa enérgica que quer fazer tudo acelerado, vai ser mais fácil de você se conectar com as pessoas que são assim. Imagina, você fala, adoro conversar, então eu vou ficar aqui e vou colar nessas pessoas que não gostam de conversar. Aí vai ficar você falando e todo mundo lhe ouvindo. É provável que essa relação não dê muito certo, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, é identificar quem são os seus principais pares, aqueles aonde você pode aprofundar um pouco mais a sua relação na UTI, porque aí você começa a ter grandes aliados e aliadas, né, Débora, em prol daquilo que vocês têm em comum. Exatamente. E sabe que você estava falando? Tinha outra coisa também que eu tinha até anotado aqui, né? Que eu acho que vem um pouco nessa pegada também, de entender o que, né, a gente, obviamente, tem um objetivo comum, né? Que é a melhora do paciente. Né? No nosso caso, por exemplo, né? Que eu acho que é normalmente o que mais pega. Quando a gente precisa de auxílio para alguma coisa de mobilidade, né? É entender o que motiva, né? O que motiva aquela pessoa, né? Então, acho que a gente precisa ser muito sincero em falar que ninguém dá nada de graça, né? Por mais que assim a gente fale, não, eu faço com prazer, você faz com prazer porque aquilo te dá prazer, né? Então, assim, ninguém faz assim, né? É um retorno, né? Enfim, pode não ser dinheiro, mas É uma troca. né? É uma troca. Então, sei lá, quando eu, por exemplo, as pessoas me pedem, você pode ler esse artigo para mim? Você pode ler isso e me dar sua opinião? Né? Eu não ganho dinheiro com isso, por exemplo, né? Eu faço, mas para mim eu tô tendo uma troca, eu tô aprendendo outro conteúdo, eu tô, né, treinando a minha habilidade de revisar coisas, então assim, né? E aí eu acho que vale a pena entender assim, né? O que motiva aquela pessoa a te ajudar? Né? Então, por exemplo, né, às vezes tem enfermeiras, tem pessoas ali na UTI que vão intrinsecamente estar motivados a te ajudar. Então, tipo, não, Débora, eu te ajudo. E ela Já me é ajuda natural porque. dessa pessoa, né? Da forma dela de trabalhar. Exatamente. Isso, ou porque de repente ela acredita naquilo mesmo. Não, eu acredito que esse paciente tem que sair do leito, né? E isso que me motiva. É tipo você depois virar para mim e falar assim: olha, fulano, ele tá andando, olha esse plano, né?
Mas tem gente que não, né? E aí vale a pena descobrir o que que motiva aquela pessoa. De repente, ela vai te ajudar porque você vai ajudar ela depois, né? E aí pode ser, né? Então, de repente, eu já trago isso para uma conversa assim do tipo, ó, você pode me ajudar aqui a tirar a medicação e tal, porque eu tô querendo andar com ele, e depois eu já deixo ele lá no banheiro para você, né? E aí é isso. Talvez ela não tá nem aí. Para ela, tanto faz se o paciente vai andar ou vai tomar Se saiu, não banho. vai. Pode ser que esse desfecho para ela não importe, mas para ela importa que ela não vai ter que levar o paciente à cachoeira, alguém vai levar para ela, né? Então, eu acho que também isso é uma dica legal, assim, para tentar achar esses matches de relacionamento na UTI, é entender o que, que motiva aquela pessoa a ajudar. Às vezes, o que motiva ela é até, sei lá, sabe, as pessoas falarem, sabe, ah, fulana sempre me ajuda, né? É isso que faz bem O para ela ser reconhecimento, reconhecida né? lá na UTI como uma pessoa que sempre ajuda, né? Então, eu acho que pensar um pouco nisso e trabalhar em cima disso, sabe? Porque aí eu faço muito isso, assim. Tem gente lá que eu sei que gosta, que eu elogio para todo mundo, né? Então, eu já chego para os alunos falando: ó, aqui é fulana, aí, essa aqui é a nossa parceira, Essa aqui ajuda é a a gente a tirar os melhor que pacientes tem. do Ai, nossa, leite. aí, Exato. E tem gente que eu sei que se motiva, que a hora que eu tô andando, eu falo, fulano, vem cá, olha aqui como ele melhorou. E aí a pessoa, tipo, puta, Débora, que legal e tal. Então, descobrir o que, que motiva as pessoas ali, eu acho que também é um bom caminho para ter bons relacionamentos, sabe? é. E aí, eu vou pegar o finalzinho disso que você, eu concordo plenamente com o que você disse. Tem que descobrir esses gatilhos de motivação e de parceria, né? Eu acho que esse é necessário. E eu acho que uma coisa também muito importante de relacionamentos que tem que ter na UTI, aí isso cabe a cada um individualmente, é a admiração, Débora. Então, assim, num relacionamento você tem isso. Você tem que ter admiração pela pessoa. Se você não admirar o que a pessoa faz, poxa, você vai estar sempre com o pé atrás em relação àquela pessoa, né? Isso é um motivo de muito problema em vários relacionamentos, você não admirar a pessoa que está do seu lado. E aí na UTI isso é muito importante também, porque se você é um profissional muito bom no que você faz, se você se destaca, se você é uma pessoa compromissada, se os seus resultados são bons, há uma tendência muito grande que outras pessoas da equipe, elas vão lhe olhar com admiração. E isso vai fazer com que vocês tenham uma relação diferente. Não é uma relação de você estar aqui, eles estão aqui, não. É uma relação assim, poxa, eu admiro essa pessoa, eu quero estar junto dessa pessoa fazendo as coisas. Eu quero Uhum. também ter resultados eficientes. Isso é uma coisa que eu acho muito importante também, é você trabalhar sempre para fazer as coisas muito bem feitas, porque isso tem um poder muito grande de despertar um gatilho de ajuda, de motivação, de parceria, de um bom relacionamento com as pessoas. Né? Você ter pessoas referências, eu acho que isso é muito válido. É muito válido. Eu vou contar uma historinha, porque essa historinha mexeu comigo. Ultimamente, eu vou contando ao longo dos episódios aqui, mas eu tive umas 3 ou 4 histórias que mexeram muito comigo do ponto de vista positivo sobre qual é o nosso propósito, principalmente quanto fisioterapeuta, mas quanto professor. Eu tive recentemente em Fortaleza num congresso, e aí uma colega me parou e falou: eu sou de Brasília, e o pessoal de Brasília ele mandou um abraço da UTI que você trabalhou, mas eu não trabalhei com ela. Eu saí já, Uhum. há mais de 6 anos de lá, não trabalhei. Aí ela falou: sabe o que é curioso? Que às vezes a gente está lá, o pessoal mais novo está chegando para trabalhar, e aí alguém fala assim, a técnica fala, você não está fazendo igual o Sancler fazia. Aí, pô, tem um tempão que eu não estou mais lá. E eu julgo que isso é fruto de um bom relacionamento, com respeito e com essa admiração mútua. Então você tem que ter, identifique nas pessoas o que você pode admirar daquela pessoa, porque isso vai facilitar muito que você tenha uma boa relação com ela dentro da UTI. Todo mundo tem algo de bom para É. oferecer. Eu sei que existem exceções, existem aquelas pessoas que não mereciam estar nesse planeta, mas são exceções. Mas, no geral, as pessoas têm. Você precisa descobrir, cada um dentro da sua personalidade, você precisa descobrir. É. E aí, falando disso, né, também vem um outro ponto que eu acho que é importante, é essa questão de expressar também, né? Dentro de um relacionamento, o se expressar é muito importante, né? E aí você falou um pouco disso no começo, né? De repente falar, olha, isso eu não gosto, isso, ó, isso, né, melhor fazer assim ou assado e tal, pra gente manter um bom relacionamento. Mas até é um questionamento que eu queria trazer para quem está escutando, né? Se a gente parar para pensar,
das últimas vezes que alguém ajudou a gente na UTI, né? Seja, sei lá, num procedimento que o médico ia fazer e deixou para depois, né? Para você terminar em paz sua fisioterapia, seja sei lá, num acesso que precisava arrumar antes de você sair com o paciente. Pensando nas últimas vezes que alguém, né, te ajudou, que você trabalhou em equipe bem nesse sentido, mão na massa mesmo, né? Que você passou É, por essa conexão, né? isso, bem mão na massa mesmo. É, qual foi a sua reação depois disso, né? Reação no sentido de sua ação voltada para aquilo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Será que também a gente para agradecer as pessoas, sabe? Para expressar o quanto foi importante a ajuda dela naquele momento para mim, né? Porque eu acho que isso faz muita diferença para a pessoa te ajudar depois, sabe? Tem uma auxiliar lá na UTI que eu sempre brinco com ela. Eu falo, ó, tô te devendo um brigadeiro. Aí dali a pouco, né, depois de alguns dias, putz, agora eu tô te devendo 2 brigadeiros. Ah, agora eu tô te devendo 5. Puta, eu não paguei ainda esses brigadeiros, né? E é um jeito que a gente se conecta, né? E aí toda vez ela me ajuda, né? E é isso, eu acho que a gente também tem que pensar, sabe? Será que eu agradeço? E de novo, né? Tem gente que quer ser agradecido ali, naquela hora, né? Que você, né, precisa falar, ah, obrigada pela sua ajuda, foi essencial, né? Tem gente que a Tem forma gente de que se você tem sentir. que gritar para os quatro ventos também. Gente, Exatamente. que me ajudou aqui. Exato, tem gente que se sente agradecida a hora que que existe essa troca, né? De tipo, ah, eu tô sentada no meu computador evoluindo e ela fala, gente, alguém pode pegar uma gás? E eu não hesito em levantar do meu lugar e ir até o posto de enfermagem, pegar uma gás e voltar para ela, porque é a minha maneira de agradecer e dizer, olha, estamos juntas, você me ajuda sempre, eu te Perfeito. ajudo sempre, né? Tem gente que a maneira de agradecer é isso. A hora que eu tô andando com o paciente, eu passo e falo, ó, se não fosse a fulana, o senhor não tava andando não, viu? Não sou só eu que tô fazendo o senhor andar, é fulana porque ela desconectou tudo, porque ela me ajudou nisso, naquilo, né? Então acho que também é válido, sabe? A gente se perguntar como é que anda essa nossa expressão de agradecimento, de reconhecimento, por um trabalho quando ele é bem feito, né, em equipe, porque isso alimenta, né, Sancler? Todo mundo gosta de se sentir, poxa, Demais. reconhecido, agradecido, e isso acaba gerando uma retroalimentação positiva, né, nas relações. Demais. E isso aí é um exercício da humildade e da gratidão, né? A gente falou que a gente não era coach, quem sabe a gente está entrando no momento coach agora, mas é um exercício de humildade e de gratidão. E é o que você disse, é recíproco. Isso é necessário que aconteça, porque todo mundo se dá bem com isso. A gente está falando aqui, tem gente que gosta de falar e tem gente que não gosta, tem gente que gosta de aparecer, tem gente que não gosta, mas todo mundo gosta de ser reconhecido. Todo mundo gosta de ser agradecido, todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, a partir do momento que você faz isso, você está contribuindo para um meio. E aí, quem sabe você, junto com essas pessoas, não estão ditando uma cultura diferente da cultura que a gente falou aqui um pouco mais cedo, que são de relações conflituosas, que elas precisam ser conflituosas. Não, elas não precisam, elas podem sim ser harmoniosas. A gente pode ter um monte de relação boa dentro da UTI. E exercícios como esse, essas identificações dessas características, você trabalhar com empatia, a maneira como você trata seu colega, a meta que vocês têm em comum, isso tudo contribui para que seja uma relação de afeto verdadeiro, um afeto de profissionais que trabalham juntos, que estão ali trabalhando e que um quer que o trabalho do outro seja bem feito para que o trabalho da unidade ele flua bem. E você pode fazer um levantamento aí, Débora, de todo o tempo dentro da UTI, em qualquer lugar que você já tenha passado. As pessoas que destoam muito disso, se elas conseguirem perdurar por muitos e muitos anos naquele setor, elas vão perdurar por muitos e muitos anos sozinhas e cheias de conflitos. Mas, no geral, o que prevalece e o que permanece são as boas relações. As É, pessoas que têm boas relações, elas ficam mais tempo, as unidades acolhem mais, e elas saem deixando legado, né? é Deixando, isso que eu ia olha, falar. foi assim, fulano deixou, fulana passou aqui, fulana era ótima, a gente faz isso porque fulano fazia dessa forma. Pô, adianta você estar aí dando murro em ponta de faca, brigando com Deus e o mundo, porque eu sou assim, porque eu falo do que eu penso, não sei o quê, e no final das contas você não tem nada disso, você está recomeçando, a cada passo que você dá adiante, você tem que recomeçar novas relações.
Amiga, é Né? difícil. E é Difícil. impossível construir alguma coisa saudável desse jeito, né? Isso que eu falei. Então, se não dá, é melhor sair, né? Porque acho que o nosso, a gente ocupa muito tempo do nosso trabalho, da nossa vida com o nosso trabalho, né? E O isso trabalho. precisa ser de relações saudáveis, né? E só para finalizar essa ideia, né, do agradecimento, enfim, a gente às vezes não faz pela correria mesmo, né, Sancler? Às vezes não é nem por mal, né? Porque você saiu daquele paciente, você já foi pro outro. Mas, poxa, acho que vale fazer esse exercício e eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua relação com, né, a nossa relação com todas as pessoas, de repente no final do dia, então, né, a hora que você tá indo embora, passar e falar, putz, obrigado pelo plantão de hoje, né? Eu lembro que no Covid, isso ficou muito forte, assim, eu lembro até hoje, um dia, assim, exaustivo que a gente teve na UTI, e que eu tava voltando para minha casa e no meio do caminho eu peguei meu celular e mandei uma mensagem para uma das residentes que estava com a gente falando obrigada pelo plantão de hoje, obrigada pela ajuda, a gente não teria conseguido se a gente não tivesse trabalhado junto e tal. Então acho que independente da correria, vale a pena a gente se atentar a isso. E antes da gente acabar, só queria falar mais uma coisa que eu acho que é importante quando a gente quer ter relações que não são conflituosas, mas são harmoniosas é a participação ativa de todo mundo, obviamente, né, cada um dentro do seu ali do seu domínio, mas a participação ativa de todo mundo, né? Essa semana, por exemplo, eu queria levar um paciente para o chuveiro e ele estava um pouco confuso, sabe? E aí eu falei, bom, da minha parte, eu consigo levar, né? Porque ele tá andando, ele tá obedecendo esses comandos, né? De vamos andar, não sei o quê. Função dele está apropriada, né, para isso. Exato, a mobilidade, o nível de mobilidade dele era compatível. Só que na hora, o que que eu pensei? Eu vou levar até o banheiro, mas ele vai sentar e vai ficar lá no banheiro, e aí a partir daí a responsabilidade é um pouco mais da enfermagem, né? E aí eu pensei, eu não sei se ele vai obedecer, entre aspas, tá? Mas se ele vai se adequar no sentido de, olha, o senhor não pode levantar sozinho, ele estava Vai com algumas ficar. medicações, se ele vai ficar, se ele não vai fazer nada ali. Então, assim, não era uma adesão só minha. Eu podia falar, olha, vamos ao banheiro porque você tem mobilidade para isso, né? Levar e Mas, falar, deixei, agora fica aí, me chama só na hora de voltar. exatamente. Mas eu fui ouvir o que elas achavam, né? E aí eu trouxe a minha parte. Eu falei, olha, eu acho que dá por causa disso, 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 mas eu queria saber qual é a decisão de vocês também, por parte de vocês. Vamos tomar a decisão juntos? Porque, olha, eu acho. E elas nem tinham pensado no problema e eu trouxe, né? Eu falei, olha, eu tô na dúvida se ele vai ficar sentado lá. Então talvez uma de vocês tenha que ficar ali, né, na porta. Tem Vocês tempo têm disponível para isso. então, essa participação ativa, sabe, nas coisas, de deixar a pessoa falar, deixar ela pôr o ponto de vista dela, né? Eu acho que é extremamente importante para construir relações sadias também, né? Não sair tomando nossas decisões à revelia, sem ouvir o que a outra pessoa também tem a dizer, o que que é importante para ela, o que que não dá, o que que dá, né? Excelente ponto, Débora, excelente. E eu acho que, inclusive, é uma mensagem interessante para a gente fechar o episódio. A gente não. Você pode se achar a pessoa mais importante da UTI, mas a UTI não é sua, ela não funciona em torno do que você quer e do que você pensa. Por mais que você seja o profissional mais fantástico ou fantástica do planeta, que você tenha as melhores evidências científicas Por e mais a que você maior tenha 100 mil expertise. seguidores no Instagram. 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, você pode ser o Whindersson Nunes, você pode ser o Neymar, não importa. Se você não entender que lá dentro da UTI as coisas não funcionam só para você ou só para um profissional, as coisas não vão dar certo. Então, o que você colocou é demais, porque assim, é de todos. Se você entende que você tem a razão na meta, no objetivo, no tipo de conduta, traga a equipe para entender e ver se realmente, efetivamente, eles vão concordar com você. Se for muito bom, todo mundo vai concordar com você, mas tem que ser de todos. Tem que ser de todos. Acaba que, eu acho que no final das contas, a gente começou falando, né? O amor está no ar, nas relações da UTI. Eu acho que sim, Débora. Eu acho que o amor pode estar no ar. A gente nem comentou aqui, mas também se constrói diversas relações não profissionais, relações de amizade, de respeito, de carinho, né? Eu tenho grandes amigos e amigas que eu fiz trabalhando dentro da UTI, pessoas que, assim, eu considero demais na minha vida, e eu acho que é possível. E não é uma relação, duas pessoas, é uma relação de um monte de gente. Quanto melhor for essa relação, quanto mais
eu não sei qual palavra eu posso usar. Quanto melhor for mesmo, eu vou usar assim, quanto melhor for essa relação, melhor vai ser o resultado que essa equipe alcança. Pode saber que boas UTIs você não tem uma proporção maior de relações ruins, não. Você tem uma proporção maior de relações boas, né? Eu acredito nisso. E aí, Débora, nesse clima de Dia dos Namorados, você tem alguma dica para o pessoal? Eu vou deixar uma dica de uma série. É uma série que eu gosto muito, eu assisti as 3 temporadas no Netflix, chama Love. É um cara que começa a se relacionar com uma mulher lá em Hollywood e eles são completamente o oposto um do outro, completamente o oposto. Ela é bem loucona e ele todo nerd, e é muito interessante como identificar o papel de cada um, a fala, a vontade, a meta, as diferenças, respeitar, se colocar e ceder, vão levando essa série em diante. Então, a minha recomendação em Dia dos Namorados fica aí Love, que é uma série do Netflix. Tipo o Eduardo e Mônica, né? E mesmo com Tipo tudo Eduardo e diferente, Mônica, veio mesmo versão de moderna. repente uma vontade de se ver e os dois se encontrar todo dia Exatamente, como tinha que ser. É, muito bom. exatamente isso. Exatamente isso. É, Uma versão moderna deles. a minha dica, acho que eu falei no meio, né? Então, assim, de novo, eu particularmente achei a leitura chata, mas a imensa maioria das pessoas gosta muito do livro, né? As Cinco Linguagens do Amor. Você já leu? Já li algumas partes dele, tem ele aqui em casa. Então, eu tentei ler o livro como um Eu todo, eu confesso que achei. não é o tipo de leitura que me agrada tanto. Eu tentei é, ler, achei assim interessante. Eu fui meio que, sabe aquela leitura que eu fui em cada um dos capítulos, que são os tipos de linguagem, e aí eu fui aham. dando uma olhada, interessante e tal. Minha esposa fala muito isso. Ela fala, essa é a minha linguagem do amor. Eu falo, estava pegando do livro. É isso que, assim, é o tipo de livro que eu gosto de ler, mas eu achei um pouco chato de a leitura direta, assim. Acho que fica Uhum. bom ler pedaços interessantes. Mas a mensagem dele é legal. E tem também as cinco linguagens do amor de crianças, para as crianças, alguma coisa assim, É. que é relacionado com essa questão dos filhos e tal. Então fica aí a sugestão para quem quiser dar uma olhada no livro, né? Acho que a ideia base dele é bem legal e acrescenta nas nossas vidas. Não é É tão isso, e coach, fora né? isso, Não temos o objetivo de ser coach aqui, hein? não. Coach de relacionamentos, não, né? Não temos esse objetivo, por favor. Não. E acho que fora isso é isso, né, gente? Eu acho que vamos sempre ter essa visão positiva e propositiva de bons relacionamentos na UTI, porque a gente e o paciente só tem a ganhar, né? Obrigada, a Isso. gente se vê no próximo episódio. Acompanhem a gente, sigam nossas redes sociais, vai lá no YouTube, se inscreve, manda para alguém conhecer o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Sancler. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau, Débora. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Encaminha para o crush ou para a crush para você poder dar um match nesse episódio para eles. Tchau, Tchau. tchau.